Voltamos, 8 horas e 3 minutos, temperatura em Pelotas de 18 graus e 2 décimos. Agora é tempo de receber o nosso entrevistado desta quarta-feira. Agora a gente recebe o presidente do Sindicato da Alimentação de Pelotas, Lair de Matos. Bom dia, Lair. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Ridley. Bom dia aos ouvintes. Lair, essa semana, agora, no início dessa semana, começou a ser falado sobre uma comissão criada na Assembleia Legislativa por dois deputados, o deputado Pedro Pereira e o deputado, até me fugiu o nome, o doutor Tiago Duarte, sobre em relação à Consulate. Como o sindicato da alimentação interpreta a movimentação desses políticos e também dos diretores da cooperativa? Bem, a gente interpreta com perplexidade, né? Sem entender exatamente qual é a intenção desse grupo, né? Qual é a situação da Consulate hoje? A Consulate está em autoliquidação, a empresa Consulate está em autoliquidação, né? E encerrou as suas atividades há 3 anos atrás e está parada. Desde aquele tempo ela está parada. E por conta das dívidas trabalhistas, a unidade do Capão do Leão, a usina de beneficiamento de leite, foi colocada para leilão, né? E foi arrematada no final, está fazendo um ano agora, já fez um ano. Ela foi arrematada no final do ano passado por 50 milhões de reais. O valor de avaliação era 98 milhões de reais. Por esse valor foi a leilão, foi no primeiro leilão. Na Justiça do Trabalho é assim, se no primeiro leilão não aparece ninguém interessado, vai a segundo leilão por 50% do valor. Foi o que aconteceu. Então, ninguém se apresentou para comprar no primeiro, aí ela vai para o segundo leilão, dias depois, e é arrematada por 50 milhões de reais. A atual direção da Consulate, o liquidante da Consulate, porque a Consulate tinha um presidente. A partir do momento que ela entra em autoliquidação, na liquidação extrajudicial, o nome presidente passa a ser liquidante, né? Porque ela está em processo de liquidação. E o liquidante, a direção ainda da Consulate, tentou de várias maneiras anular o leilão, alegando que o valor era muito baixo, que o valor da planta da Consulate, ali no Capão do Leão, seria bem maior do que esses 50 milhões de reais. O que é verdade, a avaliação era 98 milhões. No entanto, ninguém quis por 98 milhões. E por 49 milhões, apenas um apareceu. Não houve disputa, não houve lance. O interessado se apresentou lá e disse, olha, por esse valor que está ofertado, eu fico com a planta. Então, foi o valor que deu, né? E, portanto, não tinha fundamento a alegação de que o valor era baixo. É o valor real, o valor que alguém quis pagar, o valor dessa garrafa d'água que está ali em cima, é o valor que alguém quiser pagar por ela. Não adianta, né? Tu querer vender por dizer, não, isso aqui vale 10 reais. Né? Talvez valha, né? Diz que no Irã está uma seca tremenda, quanto não vale, mas não tão. Então, o valor é isso, né? É o que a conjuntura estabelece, né? E por conta disso, atrasou bastante, até hoje, apesar de ter havido leilão, né? Apesar de ter sido arrematado, um ano depois os funcionários não receberam nada ainda, porque o liquidante tentou de todas as maneiras anular o leilão, enquanto todos os recursos não fossem analisados, a juíza não deu a carta de arrematação para o liquidante. A carta de arrematação é uma espécie de um documento, de uma certidão, dizendo, bom, agora a Consulate é tua, né? E aí tu pode fazer o que tu quiser lá, né? E enquanto perdurava essa dúvida,
não saiu. A carta de arrematação saiu recentemente, coisas de entre 1 mês e 2 meses atrás, finalmente saiu a carta de arrematação para o liquidante, autorizando ele a iniciar obras de recuperação, de reforma da planta, e determinando que fizesse o pagamento, o depósito dos 49 milhões de reais, em até 180 dias, até 6 meses. E, então, isso é o que temos. Né? Bueno, isso é muito bom. Por quê? Porque são 50 milhões de reais que vão ser gastos, principalmente nos municípios de Pelotas e Capão do Leão. Eles vão para os comércios, para os serviços. A maior parte desse dinheiro fica aqui na nossa região. Né? Então, é bom para a economia da nossa região. Excelente para as centenas de trabalhadores que não receberam os últimos salários, que não tiveram seu fundo de garantia depositado, que não receberam suas férias, que não receberam seu 13º, e que então agora iriam receber, né? Que saíram, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás. Né? De repente, eles não tinham mais emprego, nem dinheiro. Né? Aliás, eles ficaram sem dinheiro antes, né? Porque os salários atrasaram, deixaram de ser pagos, e depois eles foram ser demitidos. Né? Muitos entraram com a demissão indireta. Né? Bueno, então, estava bem assim, né? Os funcionários vão ser pagos, o dinheiro vai circular na nossa região e as atividades da Consulate retomam com a proposta da OZ, que arrematou a planta. Em agosto, setembro do ano que vem, retoma as atividades, que retomaria já em seguida no início do ano que vem. A manutenção, a reforma do prédio, e para botar em atividade lá no segundo semestre. Né? E agora aparece esse grupo aí, liderado pelo Pedro Pereira. Eu não entendi bem por que foi esse tal de doutor Tiago que propôs a audiência. Né? Foi uma audiência em uma comissão da Assembleia Legislativa, e sendo que ele é lá de Porto Alegre, nem sabia direito, talvez, que Consulate existia. Né? Mas o Pedro Pereira, deputado estadual, lá residente em Canguçu, esse sim, que fez parte da comissão, que foi figura importante na audiência que aconteceu, esse conhece perfeitamente aqui a situação da Consulate, conhece desde sempre, né? Desde que começaram as dificuldades da Consulate, há 10 anos atrás, as dificuldades mais sérias que vieram ao público, ao conhecimento público dessas dificuldades, esse deputado não se manifestou nenhuma vez, ele não fez nenhum movimento para amenizar as dificuldades da Consulate, e agora ele se apresenta como defensor do interesse dos produtores, né, iludindo os produtores de que tem um outro interessado, empresário interessado em pagar mais do que o valor que foi pago, o que é uma mentira. Porque nenhum empresário, isso é uma coisa lógica. Né? Por que eu afirmo que é uma mentira? Porque nenhum empresário faria isso, deixar de pagar 50 para pagar mais de 50. Qualquer empresário que quer que a sua empresa cresça e que ele enriqueça, ele vai querer comprar as coisas o mais barato possível e vender as coisas o mais caro possível. Assim que qualquer empresário faz isso. Né? Mesmo um empresário que seja muito cristão e muito... ele gosta muito das pessoas e tal, mas se ele não fizer isso, ele quebra. Né? Ele quebra. Então, um empresário que quer pagar mais do que pode, do que lhe é permitido, não do que lhe é permitido, mais do que lhe é exigido pagar, é um mau empresário. Né? E isso não existe, já não existiria mais se tivesse essa índole de pagar mais pelo que ele poderia pagar menos. Eu já estaria quebrado, não seria mais empresário. Então é uma bobagem, né? Não tem fundamento. Então ilude os produtores, né, com essa história e joga-se as culpas nas costas da gestão anterior a essa atual, desse liquidante agora, Almir Mendonça. Diz que a gestão anterior, do Arno Coperec, é que é culpada de tudo. Claro que teve grande culpa, a culpa maior está naquela direção, naquela gestão. Mas, entretanto, aquela direção, ela foi eleita por esses produtores, que agora se diz que foram lesados, né? O Arno Coperec, que era presidente da Consulate,
ele foi presidente por várias gestões, eleito, reeleito, eleito de novo por esses produtores, por esses cooperados que agora se dizem, né, que foram logrados. Logrados eles estão sendo agora com essa ilusão. E também não foi só problema da gestão anterior, essa gestão foi incompetente, essa gestão liderada pelo liquidante Almir Mendonça, ela começou em 2017, a Consulate ainda recebia 165 mil litros diários de leite. Um terço da sua capacidade, mas recebia ainda um volume expressivo de leite diariamente. E, 5 anos depois, estava fechada a Consulate. E não apenas recebia essa quantidade de leite, mas tinha os produtos Dambi um renome no mercado, produto de alto conceito no mercado, tão alto é o conceito era o conceito dos produtos Dambi, de que era vendido, esses produtos eram vendidos a preços acima da média de mercado dos produtos de laticínios, manteiga, leite em pó, todos os produtos Dambi, eles, o preço de venda deles era superior ao preço médio dos demais fabricantes, das demais marcas. Né? Então, a margem de lucro da Consulate, da sua venda do seu produto, era uma boa margem. E vendia tudo, vendia toda a produção da Consulate, jamais ficou embuchada de produtos. Sempre ela vendeu tudo que produzia. Né? Todos os produtos Dambi eram vendidos, não tinha estoque. A Consulate jamais teve estoque de produtos Dambi. No entanto, esse gestor, Almir Mendonça, quebrou a Consulate. Ele terminou de quebrar. O serviço iniciado lá pelo Arno Cooperec foi concluído pelo Almir Mendonça há 3 anos atrás. Gilei. Seu Lairo, justamente, o que se tinha era uma retomada da fábrica, tanto a partir do pagamento desses trabalhadores que acabaram por perder seus empregos, né, o pagamento dos direitos trabalhistas desses trabalhadores, e também uma retomada das atividades que geraria muitos empregos novamente na fábrica. Qual é a avaliação do sindicato justamente nessa movimentação feita na Assembleia que interrompe esse processo, tanto de quitação dessas dívidas com esses trabalhadores, quanto de retomada dessa planta de trabalho que, consequentemente, geraria muitos empregos e, como o senhor mesmo mencionou, voltaria a movimentar um setor de economia de alimentos aqui na região? Bem, eu diria, primeiro, que não interrompe. Passou-se essa ideia. Até a manchete do jornal Tradição é uma manchete falsa. Ela diz o seguinte: Assembleia Legislativa coloca em suspeição o leilão da Consulate. A Assembleia Legislativa, como um todo, não discutiu esse assunto. Portanto, ela não tomou nenhuma decisão sobre esse assunto. O que está no jornal de hoje, aqui, a Hora do Sul, é de que a comissão vai encaminhar para o plenário, né, essa proposta de suspeição. Então, a Assembleia não discutiu, a Assembleia como um todo não discutiu esse assunto, e se discutir, provavelmente não vai embarcar nessa de colocar sob suspeição, porque por que suspeitar do processo? O processo foi límpido, foi transparente, os editais foram publicados nos jornais, todo mundo sabia, todo mundo acompanhou todo o processo. Né? Então não há elementos para levantar a suspeição. A juíza que encaminhou esse processo, ela está na Justiça do Trabalho aqui em Pelotas há mais de 30 anos. Não tem nada, nenhuma mancha na sua carreira. Agora ela é desembargadora. As decisões que ela tomou e que foram contestadas pelo liquidante, Almir Mendonça, em recurso ao Tribunal Regional, as decisões que ela tomou foram confirmadas como lícitas. Não há nenhuma ilicitude em todo o processo. Então, eu não acredito que a Assembleia embarcaria nessa de colocar sob suspeição. E se isso acontecesse, significa o quê? Nada, nada. Na postagem que a gente fez sobre esse assunto,
no Facebook ontem, né, nos comentários ali uma pessoa que comentou disse o seguinte, eu achei engraçado até: limpa o meu sapato, com essa suspeição, né? Limpa o meu sapato, eu não tinha visto essa expressão ainda, né? Mas demonstrando a insignificância, tá bem, e aí, tá a suspeição, tá bem, né? É um ato político, meramente político, e aí é que tem interesses, para mim, claramente político-eleitorais. Ano que vem é tempo de eleição, né? Então tem gente querendo se criar com os produtores que ficaram no prejuízo, é verdade, né? E aí fazendo política em cima dessa situação. Mas é um tiro no pé, porque, bom, agrada aos produtores que têm suas dívidas a receber, mas desagrada a centenas de trabalhadores, seus familiares e seu entorno ali, que vai dar milhares de pessoas, né, que vão receber as suas verbas trabalhistas, né? Todas as pessoas que estão sonhando em trabalhar na Consulate, né, como tu falou, a Consulate retoma as suas atividades, e a Consulate já teve 900 funcionários. É claro que agora não terá mais, porque o abatedouro de aves do Morro Redondo está inviabilizado, a fábrica de rações e tal. Mas, de qualquer maneira, seriam centenas de novos empregos ali no Capão do Leão, e os empregos da Consulate eram bons empregos, empregos estáveis, salários acima da média do mercado. Então tem muita gente sonhando com isso, né? E essa gente aí, deputado Pedro Pereira, o liquidante Almir Mendonça, estão tentando acabar com o sonho dessas pessoas. Então esse movimento eleitoreiro, que interessa ao deputado, é um tiro no pé. Ele vai perder votos, talvez, mas logo em seguida ele vai perceber, né, que está perdendo votos. Se achou que ia ganhar votos com isso, está perdendo. Então, é um movimento eleitoreiro que não vai prosperar, né? Nada foi interrompido no processo, né? Nada, nenhum prazo, nem nada. Continua o prazo de 180 dias, que agora já são 120, porque 2 já se passaram, para que seja feito o pagamento das verbas trabalhistas. No início do ano que vem, a empresa arrematante, a OZ, vai iniciar o processo de recuperação da planta da fábrica, e tudo vai andar, e, enfim, vai ser só, né, uma pataquada dessa turma aí que tenta atrasar a nossa região. Até, Lair, o senhor falou sobre ser uma medida política, uma medida eleitoreira. Qual a justificativa desse tipo de ação dos políticos, até não só do Pedro Pereira, mas também houve a participação de prefeitos da cidade, do Capão do Leão, do Morro Redondo, que são cidades ligadas às antigas fábricas da Consulate. Qual a justificativa desse tipo de ação? Porque prejudica boa parte da população e se traz a ideia de que estamos pensando no produtor, mas que não vai adiantar de nada esse tipo de ação de viabilizar a venda. Esses é mais difícil de entender. Primeiro que o prefeito do Capão do Leão, Vilmar Schmidt, não foi. Quem foi o vice-prefeito, né? Não foi nessa audiência lá o prefeito Vilmar Schmidt. E alguns vereadores foram também, né? No Morro Redondo, o prefeito foi. E muito estranho, porque o prefeito agora esteja preocupado. Primeiro que o prefeito tinha uma relação muito boa com Arno Koperek. O prefeito Rui Brizolara do Morro Redondo tinha uma muito boa relação com o Arno Koperek, que agora, né, é apontado como culpado de tudo. E é culpado de quase tudo, verdade. Né? Mas lá no Morro Redondo ficava o abatedouro de aves, que empregava mais de 200 pessoas. E a indústria do Morro Redondo, na história do Morro Redondo tem uma história curta ainda, porque é um município emancipado há pouco tempo, né? Mas na história do Morro Redondo é a indústria que mais empregou, né? Embora tenha indústrias lá que possam ter empregado mais de 200 pessoas num determinado momento, umas fábricas de conserva agora, na safra, lá tem 4 fábricas de conservas de pêssego no Morro Redondo, mas assim que perdura mais de 200 funcionários durante o ano todo, durante alguns anos lá no Morro Redondo, foi somente o abatedouro de aves da Consulate. E aquele abatedouro de aves parou de funcionar em 2016, cessou
as suas atividades bem antes, em 2016, e estava também para ser leiloado para pagar dívidas trabalhistas e dívidas em geral que a Consulate tinha. No entanto, esse liquidante da Consulate, o Almir Mendonça, vendeu todo o maquinário do abatedouro, né? Todas as máquinas, todos os equipamentos, né, que tinha no abatedouro de aves foram vendidos. E, com isso, o abatedouro de aves deixou de ser um abatedouro de aves, virou a ser um prédio velho e vazio, né? Que teve a sua... Por conta disso, teve, né, a sua avaliação inicial, que era de 11 milhões de reais para leilão, né, caiu para 4 milhões de reais, né, pela depredação do patrimônio. Esse é um problema, né? Mas esse talvez seja o menor problema, o fato de ter diminuído a avaliação. O pior foi que houve um interessado em adquirir o abatedouro de aves, adquirir para botar a funcionar, foi visitá-lo e já não era mais um abatedouro, porque já não tinha mais equipamento nenhum. O cara foi-se embora de volta, indignado, porque se sentiu até feito de bobo, né? Porque, pô, ele soube que tinha um abatedouro de aves à venda no Morro Redondo, chegou no Morro Redondo, não existia mais. Por culpa de quem? Por culpa do senhor Almir Mendonça, que vendeu tudo. Agora, por quanto vendeu, nós não sabemos. E o que foi feito do dinheiro, também nós não sabemos. Até pedimos informações, e até hoje a direção da Consulate, ela não informou nos autos do processo, né, por quanto foi vendido e o que foi feito desse dinheiro arrecadado com a venda dos equipamentos do abatedouro de aves, que aconteceu lá no Morro Redondo. O prefeito não fez nada para impedir isso, né? O prefeito Rui Brissolara viu ser depredado, ser dilapidado um patrimônio importantíssimo para a economia do Morro Redondo, não só pelos empregos que gerava, mas também pelo retorno de ICMS que ia para os cofres da prefeitura. Ele não fez nada, certamente soube o que estava acontecendo, nada fez, e agora também vem se manifestar tentando impedir que aqui no Capão do Leão sejam retomadas as atividades, né? Pelotas e Capão do Leão e Morro Redondo são lindeiros, né? São perto um do outro, né? Eu não sei se ele deseja que aconteça com a planta da Consulate, com a planta da indústria de laticínios, o mesmo que ele permitiu que acontecesse com a planta do abatedouro de aves lá no Morro Redondo. Então, é uma coisa, né, surreal, Leonardo e Ridley. É surreal. Como é o porquê dessa atitude desses políticos daqui da nossa região? E daí, todos eles de direita, vamos dizer uma coisa, né? Todos eles de direita e alguns de extrema direita. Pois é, isso revela muito o compromisso que se diz que tem e o compromisso que de fato se tem com o seu público eleitor, né? Seu Lair, já encaminhando para o final, eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre o cronograma previsto para a reativação da planta da Consulate, ali a planta do beneficiamento de leite, né? E também quais tipos de emprego essa reativação gera aí, empregos diretos e indiretos, esse processo gera para as comunidades, para os trabalhadores da região. Bem, primeiro, de imediato vão aparecer vagas para manutenção. Tem que fazer uma reparação mecânica, uma reparação elétrica, tem que recuperar a caldeira, tem que recuperar a fornalha, tem que recuperar o sistema de fiação elétrico, tem que trocar motores, enfim. Tem muita coisa para ser feita, né? E, então, gera esse emprego direto, né, para os... Né? E depois outros, muitas dessas coisas necessárias para a reparação dos equipamentos são compradas aqui no comércio especializado da nossa região mesmo, né? Então, de imediato isso, e depois os empregos são os empregos diretos lá na produção de produtos lácteos, né? Vão começar com leite em pó e depois estendendo para o leite de caixinha, para manteiga, enfim. A proposta da empresa é retomar todas as linhas de produção que a Consulate tinha, ou seja, dos produtos, da linha de produtos Dambi, né?
E então trabalhadores que atuavam lá certamente serão recontratados, aqueles que o cara que sabia fazer manteiga, né? O cara que sabia fazer o doce de leite, né? Serão procurados, né? Porque eles têm esse conhecimento. Aliás, eu quero também aproveitar para gavar um pouco os trabalhadores da nossa categoria, né? Porque os produtos Dambi, eles tinham essa qualidade porque os trabalhadores sabiam fazer, né? Por isso, né? Tem que ter alguém para ter um produto de excelente qualidade, tem que ter trabalhadores de excelente qualidade também. E eles que faziam, os funcionários da Consulate que faziam os produtos Dambi, né? Como são as doceiras que fazem os doces. A nossa categoria, os trabalhadores da indústria da alimentação, nós temos o privilégio de ter alguns dos melhores na sua área aqui na nossa cidade. Então, para produtos laticínios, os produtos Dambi eram folgadamente os melhores produtos de laticínios de um raio de, sei lá, 500, 600 quilômetros, né, ou 1.000. Ia longe a fama do doce de Pelotas, nem se fala. E quem faz os doces de Pelotas são as doceiras, as mulheres que agora já iniciaram a sua jornada de trabalho e estão lá fazendo os doces, né? Arroz Tio João, conhecido em todo o país, a marca mais conhecida do país há décadas, né? Biscoito Zezé também, e isso tudo são feitos por trabalhadores. Os trabalhadores, quem garante a qualidade desses produtos são os trabalhadores da indústria da alimentação. Então, da Consulate, e os trabalhadores da Consulate, muitos dos antigos vão voltar, porque agora já não vai ser mais Consulate, vai ser outro nome, né? Não sei que nome vão dar para a nova empresa, né? E voltarão ao trabalho. E depois, transportadores, vendedores os produtores de lenha, né? Porque a fornalha funciona com lenha, fornecedores de lubrificante, enfim, inúmeros são, para que uma empresa daquele porte funcione, são necessários inúmeros, uma variada gama de suprimentos, né? Caixinha para o leite, pote para manteiga, ou, enfim, manteiga não era em pote, era num papel, né? Mas para o doce de leite, para o iogurte, né? Enfim, é uma gama enorme de produtos e serviços que a Consulate consumia e que vai voltar a consumir já no início do ano que vem, em pouco volume, porque será só a manutenção e recuperação do prédio dos equipamentos, mas a partir do segundo semestre, sim, aí já na produção dos laticínios da nossa antiga Consulate e nova fábrica de laticínios que teremos aqui no município do Capão do Leão. 8h31, passando aqui os comentários da nossa live. O Daltro Sodré, bom dia, companheiros. Estamos juntos, torcendo por dias melhores, mais solidários, já aproveitando cumprimentos ao Sindicato da Alimentação de Pelotas por nunca desistir da massa falida da Consulate. Fábio Cóssio, bom dia, colegas Léo, Ridley, Salóis, Nair e audiência do Edição da Manhã. E o Luiz Araújo também nos cumprimenta aqui nos comentários das nossas lives. Lair de Matos, presidente do Sindicato da Alimentação de Pelotas, muito obrigado, bom dia. Bom dia, muito obrigado. E um bom Natal, e um bom ano. O Natal já é na semana que vem. É verdade. Bom Natal e Ano Novo para todos. E tchau, tchau. Alexandre, intervalo rapidinho, daqui a pouco voltamos.